Eu sou Aretusa Gugel E eu sou Lucas Maciel. e você está ouvindo ao TCC 360 Podcast, o único podcast que ajuda você a aprovar o seu TCC. No episódio de hoje, vamos tratar de como elaborar um pré-projeto de pesquisa. Para a elaboração desse esboço inicial da pesquisa, precisamos considerar 11 elementos e é sobre esses elementos que nós vamos tratar hoje. Bom dia, Lucas. Bom dia, Letusa. Vamos falar um É pouquinho do sobre pré-projeto tão importante para uma condução mais tranquila do TCC, né? isso. E sobre essa elaboração do pré-projeto, qual a sua sugestão? Se é Olha, eu acho importante, se o aluno pode queimar essa etapa, qual a sua sugestão? é como várias dos pontos que nós temos discutidos ao longo desses episódios. Muitas vezes o aluno ele acha que determinada etapa é perda de tempo. E na verdade ele vai perder tempo se ele não fizer isso. Então, às vezes eu tenho a impressão que o aluno ele olha para o pré-projeto e ele fala, mas tudo isso eu sei de cabeça, por exemplo. E não sabe. Enquanto você não coloca no papel, enquanto você não elabora, enquanto você não mostra isso para o seu orientador, e tem um olhar qualificado para aquele pré-projeto, você, na verdade, vai estar perdendo tempo. Às vezes a pessoa fala, não vou nem perder tempo com isso, já vou começar as leituras. E aí ela vai investir horas e horas em leituras que às vezes não vão ser diretamente utilizadas no TCC porque ela não elaborou o pré-projeto. Então, para mim, o pré-projeto é uma etapa fundamental e a nossa proposta hoje é começar a orientar esse graduando ou às vezes uma pessoa que já está em outro estágio da vida acadêmica e que quer entender como fazer um pré-projeto e como isso vai auxiliar tanto ela nessa jornada acadêmica. Eu diria que, complementando sua fala, eu diria que a elaboração do pré-projeto é a etapa mais importante na elaboração de um TCC. Na maioria das vezes, quando eu vejo TCCs com muitas falhas ou que não são aprovados, eles têm problemas ou apresentam questões básicas que deveriam ter sido averiguadas, corrigidas, melhoradas lá no pré-projeto. E aí foi passando todas as etapas e chega uma hora que essa falta desse pré-projeto, ela vai travar a escrita acadêmica e ela vai travar a progressão do trabalho. Então, eu considero como uma das etapas mais importantes na elaboração da pesquisa. Quando eu tenho claras todas as questões que eu coloco no pré-projeto, provavelmente o trabalho vai fluir muito melhor do que se eu não tivesse colocado isso, porque eu terei todas essas questões bem mais claras na minha mente antes de começar as leituras e a escrita. E eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque quando você já elabora, você já sabe que caminho você vai seguir. Então, isso é muito importante. Eu acho que nós temos reforçado isso várias vezes ao longo desses episódios. Existe um método, existe um passo a passo, existe um caminho a seguir. E quando você não segue esse caminho, você vai ficar perdido, você vai ter problemas. Então existem, vamos dizer assim, Eletusa, receitas. Como se fosse uma receita de bolo. Você tem que seguir. Você não vai conseguir fazer um bolo se você nunca fez um bolo e você não seguir as receitas. Talvez, depois de muito tempo, se você for um profissional muito experiente, você se lembre da receita, não é que você vai dispensar, você se lembre da receita completamente de cabeça e consiga fazer sem. Mas quando você está fazendo pela primeira vez, está aprendendo a cozinhar, você não precisa da receita. Aí você vai pela primeira vez elaborar um trabalho de conclusão de curso, e eu até estenderia mais, sabe, Letusa? Eu acho que essas discussões que nós trazemos aqui, elas são importantes para quem elabora projetos de pesquisa em diferentes níveis, para quem está escrevendo a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, seu trabalho de especialização. Porque nós que vivemos no mundo acadêmico, nós vemos como tantos textos que nos chegam, projetos de pesquisa de diferentes níveis, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que falham em aspectos básicos.
E se a pessoa tivesse, digamos, consultado a receita, ela teria conseguido um resultado melhor. Então, é como aquele sujeito que vai fazer um bolo e esqueceu de pôr o fermento, esqueceu de pôr o ovo, lembrou de colocar a farinha, o leite, mas não pôs o fermento, ou não pôs o ovo. E aquele profissional como nós, que vamos avaliar esse trabalho, nós vamos olhar isso e vamos apontar, olha, aqui você, por exemplo, não colocou os objetivos. Ontem mesmo eu estava participando de uma qualificação de doutorado e um dos membros da banca, na qualificação, apontou para o candidato, né, quer dizer, para o avaliando, digamos assim, aquele que estava sendo submetido à qualificação de doutorado, que ele não havia deixado claros o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, existe uma receita, existe um método, existe um como fazer. Você vai ser capaz de fazer, mas você tem que seguir esse método. Se você não segue, você vai ficar de fato perdido. E aí isso vai implicar no desempenho no desenvolvimento do trabalho, consequentemente na nota que esse trabalho vai obter. E aí a primeira coisa que nós devemos definir ao elaborar um pré-projeto de pesquisa, que é esse esboço inicial da pesquisa, é a definição do tema. E sobre essa definição do tema, o que eu percebo, claro, muitos alunos têm dificuldades em escolher esse tema, e isso nós já colocamos em outros episódios do podcast, mas uma das dificuldades maiores que eu percebo é em relação à delimitação do tema. Como delimitar esse tema? E o que seria delimitar? Afunilar o tema para que ele se torne passível a estudo. E aí, nessa delimitação do tema, eu elenco alguns elementos que, quanto mais eu atenda a esses elementos, melhor delimitado vai estar o meu tema. Por exemplo, a área, o assunto, o recorte que eu vou fazer para o meu estudo, o objeto de estudo e o termo de estudo. Quando eu coloco todos esses elementos, isso vai me apresentar, vai culminar num tema delimitado. E o que é o tema delimitado? É um tema mais específico, que será mais passível à investigação científica. Então, por exemplo, se eu vou escolher uma área de pesquisa, e claro, eu estou trazendo para a minha área, eu posso escolher o letramento. Quando eu vou para o assunto, eu posso escolher o letramento acadêmico, eu já afunilo. Não é o letramento de forma geral, mas o letramento acadêmico. Quando eu vou fazer um recorte desse letramento acadêmico, eu não vou trabalhar com todos os gêneros textuais pertencentes ao letramento acadêmico, eu vou trabalhar somente com a comunicação oral. E aí, qual seria o meu objeto de estudo? As práticas de letramento acadêmico. Então, eu vou estudar essas práticas de letramento acadêmico no ensino superior. E o termo de estudo, o lugar. Eu posso escolher qualquer termo. E aqui o meu tema delimitado ficaria o lugar da comunicação oral nas práticas de letramento acadêmico. Claro, fazer essa delimitação já é quase um processo automático na mente de um professor que trabalha concomitantemente ou rotineiramente com essa questão de escolher tema e delimitar tema. Eu reconheço que para o aluno gera mais ansiedade, mais insegurança. Mas seguindo esse passo a passo, quando tiver dúvida, procurando a orientação do professor, esse tema vai ser melhor delimitado e com o tema melhor delimitado, eu vou poder trabalhar melhor. O que é que você pensa sobre essa questão da delimitação do tema e alguma coisa que você possa acrescentar sobre como delimitar o tema de um trabalho? Eu gostaria que nós voltássemos ao seu exemplo, que acho que isso é muito importante para quem nos ouve. Assim, acho que um exemplo, mesmo que seja da nossa área, ele esclarece para muitas pessoas, porque o exemplo às vezes esclarece mais do que a própria definição. Isso. Definição do que é área, do que é assunto, do que é recorte. Bom, se eu entendi bem, você falou que a área proposta é letramento, não é isso? Isso. Então, vamos falar, assim, né? Consenso mais amplo que seria letramento. Letramento é tudo
que envolve práticas de leitura e de escrita. Ou seja, uma criança que está sendo alfabetizada, um jovem, um adulto, por exemplo, num EJA de educação jovens e adultos, na universidade, práticas de leitura e de escrita fora da escola, quando, por exemplo, você tem jovens que se reúnem para grupos de leitura, para slam, enfim, tudo que envolve leitura e escrita é letramento. Veja como é amplo, é a área. Aí E você aí eu vou afunilando, né? vai Como se fosse afunilando. uma pirâmide invertida, né? Aí você foi da área para o assunto, porque o seu letramento não é qualquer letramento, é o letramento acadêmico. Ou seja, não Exato. é o da criança na escola, não é o do jovem na escola ou fora da escola, é o letramento daquele sujeito dentro da universidade. Então, eu estou olhando para práticas de leitura e escrita do sujeito dentro da universidade. E aí você faz um outro recorte. Porque na universidade, esse universitário ele vai ler diferentes textos, de diferentes gêneros. Ele vai ler um artigo, ele vai ler uma tese, uma dissertação, um relatório, um capítulo que o professor passa, slides, ele vai ler muita coisa. E ele também vai ter acesso a diferentes práticas de oralidade. Uma aula, um seminário, uma palestra, uma mesa redonda, uma defesa, enfim. Então, são vários gêneros. E aí você recortou, olha, eu não quero todos os gêneros. Eu quero gêneros da oralidade, gêneros em que a fala tem um papel preponderante e importante. Então, você já excluiu vários outros. Você foi afunilando. Isso que é importante na delimitação do tema, né? Você afunilar aquilo que você quer entender. E eu acredito que quem nos ouve consegue entender isso. Na sua área, você quer falar, né, de uma maneira ampla, mas aí você vai delimitando aquilo. O que eu quero entender? Porque numa pesquisa você não vai conseguir entender tudo, é impossível. Quem vai conseguir falar de todas as práticas de letramento, em todos os níveis, é impossível, realmente impossível. Eu acho que essa é a importância. E aí, depois do recorte, eu delimitei um pouco mais ainda, porque eu Isso, defini o objeto de estudo. Que práticas de letramento eu vou estudar especificamente? As práticas de letramento no meio acadêmico. exatamente. Né? Então, a Quais gente são as vai. práticas de letramento que são realizadas no meio acadêmico e como isso implica na formação do discente de universidade no gênero comunicação oral, ou seja, eu afunilei um pouco mais ainda. E por último, eu acrescentei um termo para fazer um link melhor nesse afunilamento. Então, eu acho que quando nós vemos a delimitação do tema como um afunilamento do tema, nós vamos reconhecendo essa pirâmide invertida. Eu começo de um tema amplo e vou delimitando, vou afunilando essa pirâmide. E aí eu coloquei o lugar, porque nós chegamos ao tema, o lugar da comunicação oral nas práticas de letramento acadêmico. E claro, para escolher esse tema, para delimitar, eu usei todas as técnicas que nós ensinamos nos outros podcasts que nós falamos sobre a escolha de um tema para o TCC ou para uma pesquisa. E, obviamente, é um tema que eu gosto e é um tema que eu posso me debruçar horas e horas sem me cansar, porque é um tema que prende muito a minha atenção e interesse acadêmico neste exato momento. Eu acho que é interessante a gente ver assim como essa delimitação ela já vai esclarecendo para o próprio pesquisador, para o estudante, onde ele está. Porque às vezes, daí, quando você não faz isso direito, você está escrevendo lá o seu texto e aí você fala assim: nesta pesquisa, nesse trabalho de conclusão de curso, nesse mestrado, eu estou estudando práticas de leitura e de escrita. Não, mas você não está estudando práticas de leitura e de escrita, você está estudando práticas de leitura e de escrita na universidade, dando ênfase. Então você já. Isso é muito interessante, que às vezes no próprio texto, quando a pessoa não delimitou corretamente, ela fica falando de coisas muito abstratas, muito genéricas, muito amplas. O que nota, o que expõe para o avaliador, para o leitor, que aquela pessoa não delimitou corretamente. Então, isso é muito comum na nossa prática. Você começa lá. Isso fica visível ao olhar da banca e ao olhar do avaliador, do orientador. Né?
Visível, exatamente. Então, assim, você está lendo o trabalho e você fala, olha, você aqui nesse momento, às vezes na introdução, está falando que você vai analisar várias práticas, mas você só analisou uma. Então, você tem que ter todo um trabalho depois de percorrer o texto, e não adianta fazer por mecanismo de localização de palavras, que você vai ter que ler mesmo tudo onde você falou que ia fazer uma coisa e fez uma coisa bem menor. Por que você fez isso? Porque você não tinha bem delimitado esse tema. E aí isso apresenta inconsistências e incongruências na pesquisa. Obviamente, quando é para um TCC, pode ser que passe e você perca um pouco da nota. Mas se esse trabalho for ser julgado em um congresso para publicação na revista, provavelmente ele vai ser reprovado. Ou então para uma seleção de uma bolsa ou de uma pós-graduação. Então, provavelmente esse projeto será reprovado. E até interessante, porque daí às vezes a pessoa se pergunta, por que meu projeto foi reprovado? Por que meu artigo foi reprovado? Por que meu resumo não passou em congresso? Porque você, em um momento, diz que vai fazer várias coisas que aquele avaliador, aquele leitor já sabe que é impossível de tão amplo, e daí depois você chegou e afunilou. Então, E se você... claro, se eu falhei na escolha do meu tema, todo o trabalho que está correlacionado com o tema vai falhar. Então, o primeiro passo que eu tenho que tentar acertar o máximo que eu puder é a escolha do tema. E aí, Ereto, você tocou num ponto muito importante, né? Porque hoje a gente vê muitas brincadeiras, digamos, nas redes sociais, e, enfim, o caráter de brincadeira, ok. Então você vê pessoas falando assim, quando você for escolher o tema do seu TCC, escolha alguma coisa que você não gosta. Porque se você pegar um tema que você gosta, você vai deixar de gostar ao realizar o TCC. Olha, claro, é uma brincadeira, porque como você falou, como você já vai desde o início se relacionar com um tema que você não gosta. Aí sim vai ficar insuportável. Então tem que ser algo que seja realmente do seu interesse. Mas eu estudei tanto que eu fiquei com. Desgostei do tema. Não é que você desgostou, você está cansado. Como qualquer trabalho humano, E você vai. aquela questão, quando você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Né? Exatamente, você tem que também entender que, como qualquer tarefa humana, você tem que ter o tempo do descanso. Não adianta você achar que eu vou conseguir fazer tudo e sem pausa. As pausas são extremamente necessárias. Né? Eu sei que às vezes falar e sem repercussão, porque você fala isso e o aluno não ouve. Mas a pausa ela é extremamente importante. Ele tem que ser disciplinado, tanto disciplinado para fazer, quanto disciplinado para descansar. Porque o descanso ele é fundamental no É que o processo. descanso é parte do processo, não extra o processo. Se eu não Exato. descanso durante a elaboração, eu vou ter problemas. E aí, quer dizer, às vezes você vai tanto querendo que, de repente, aquilo explode. Você fica doente, você não quer mais fazer, porque você não deu as pausas necessárias. Então, como você bem colocou, Eretusa, o descanso, ele é parte do processo. Ele não pode ser visto como algo extra ao processo, fora do processo, ou como algo, assim, menos importante. Mas parar eu não preciso, descansar eu não preciso. Você precisa parar, você precisa descansar em determinados pontos. Porque isso sim vai fazer você, aí, em vez de ter pequenas pausas que te auxiliem, você vai ter uma grande pausa, que vai ser aquela pausa ou para o não retorno, ou para um retorno depois de muito tempo. Então, E assim, aí, quando você colocar isso, Lucas, eu lembro sempre de uma colega que estava concluindo o doutorado e estava procrastinando a conclusão desse doutorado. E aí ela falou: eu estou tão cansada do tema que hoje eu não tenho mais vontade de estudar, ler e escrever. A única coisa que eu tenho vontade de fazer é brincar com meu filho. E aí, para que você veja o nível de cansaço dessa estudante de doutorado. E eu mesma, em alguns aspectos, quando eu preciso ler e escrever, se eu estiver cansada, eu tendo a querer organizar a casa. não, e assim, a gente tem, por exemplo, claro que isso você aprende também com o tempo, mas
Quando, por exemplo, eu me proponho a escrever um texto de mais fôlego, então, assim, for escrever um texto que são várias páginas, o que eu faço? Eu procuro dar intervalos regulares. Porque com intervalos regulares eu consigo consistentemente me manter escrevendo. E agora, se eu não quero fazer tudo de uma vez, isso é impossível. Então eu escuto às vezes colegas que falam assim: ah, eu não gosto de escrever, eu não sei como vocês têm disposição para escrever artigo, para escrever livro. E eu sempre falo, não é que eu tenha disposição, é que eu me planejo para escrever. Então eu sei que eu vou sentar a tal hora, eu vou escrever, e aí eu vou dando as pausas regulares para que eu consiga fazer aquilo. E ainda com relação a essa questão do tema, acho que um ponto muito importante também é o seguinte: a pessoa ela tem que ponderar muito o tema, né? Também numa banca de qualificação que eu estive recentemente, mas não só nela, em outros momentos eu também já acompanhei isso, é a questão assim de determinados temas que são extremamente pesados, pesados do ponto de vista emocional. Então eu me lembro de não foi me orientando, mas de uma orientanda de um colega que foi estudar discursos de ódio na internet. E ela estudou isso no mestrado e levou esse tema, que não é brincadeira, para o doutorado. Chegou um ponto que ela estava assim completamente assim, como vou dizer, exaurida, porque é um tema muito pesado. Então tem questões que, por mais interessantes que sejam do ponto de vista científico, você deve ponderar se você naquele momento da sua vida está disposto, porque é uma repercussão emocional para você também muitas vezes o tema. E E tem outra questão, muito e outra pungente. questão do tema. Desculpe. Assim, tem às vezes uma mãe que quer, por exemplo, estudar uma questão de algum problema que o próprio filho apresente, de ensino, nas questões de ensino-aprendizagem. Às vezes resultam trabalhos muito interessantes justamente porque a mãe está interessada naquilo, mas ao mesmo tempo mobilizam tantas questões que a pessoa precisa ponderar se vale a pena, né? E aí, aproveitando essa sua fala, eu já vi o exemplo de uma aluna que estudou a velhice, o envelhecer, desde um ponto de vista social, para a sua tese de doutorado. E ela terminou o doutorado emocionalmente devastada por estudar o envelhecimento durante tanto tempo. Então, o que você coloca? Se eu vejo que eu não tenho estabilidade emocional naquele momento para esse tema, eu mude de tema, eu procuro um tema mais ou menos. E isso é exatamente também o que Humberto Eco vai colocar em como fazer uma tese. Ele fala: se eu sei que eu tenho pouco tempo para a elaboração de um TCC, de um trabalho, de uma tese, eu não escolho um tema extremamente complexo. Eu vou escolher um tema que demande menos tempo, ainda que tenha menos prestígio acadêmico, científico, mas o que importa aqui é cumprir a etapa. É melhor concluir o doutorado com uma tese que vale 7 do que não concluir. Porque aqui o que vai contar é o processo, a elaboração do trabalho para a formação do profissional. E, por exemplo, se ele dispõe de pouco tempo, pouco material, escolha um tema que se encaixe aí. Eu achei que você ia falar assim, depois que ela terminou a tese do envelhecimento, ela estava 20 anos mais velha. Mas, consequentemente, ela estava mais velha, porque nós ficamos mais velhos. Né? Olha, e com relação aí que você falou, eu acho que é muito interessante, porque, por exemplo, no TCC, às vezes sim, às vezes não, né? Mas muitas faculdades dão nota. Ok, mas você vê lá, olha, se a nota para ser aprovado é X e eu passei, cumpri a etapa. E aí você fala do doutorado, né? Já houve um tempo, essa questão da nota é muito polêmica, né? Assim, já houve um tempo em que o doutorado era assim, às vezes era aprovado com louvor, com distinção ao mérito, etc, etc. E, bom, pelo menos ali na Unicamp, onde eu fiz, chegou um momento em que isso foi abolido. Então, assim, ou é aprovado ou é reprovado. Simples assim. Não tem mais esse tipo de qualificação. E eu entendo completamente isso. Não entendia tanto. Porque às vezes a gente faz, né, se dedica e fala, eu gostaria de ter a minha tese, digamos, de alguma maneira, reconhecida.
Mas o que acontece, Letus? Talvez você já tenha passado por isso. E eu passei por isso, aí na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, eu tinha orientandos, né, de TCC, e tinham trabalhos que para mim não eram nem 10, eram 11, 12, 15, de tão bons. E eu mandei para a banca, e a banca, um deu 9, outro deu 8. Bom, é a nota da banca, nós respeitamos, mas até discordamos, né? Mas respeitamos. E já tinha um outro, na época, que não tinha feito um trabalho de conclusão tão bom, mas que talvez os professores fossem mais benevolentes e deram 10. Então, quer dizer, na nota final, esse aluno ficou com uma nota muito melhor, embora, ao meu ver, como orientador, o trabalho dele não estivesse, era ótimo, excelente, mas não estivesse tão bom quanto dos outros. Então, você vê como essa questão da nota também ela é muito polêmica. Mas eu sempre falo, você não deve se apegar a isso, porque como você bem colocou, Eretusa, é uma etapa. Você cumpriu, tirou a nota, passou. O fato de que você estudou muito, leu muito, isso sempre vai somar na sua vida acadêmica. Isso vai repercutir. Então, você vai ter mais facilidade para entrar no mestrado, para seguir num doutorado. Nunca, né? Como você já fala, e eu acho que você fala muito bem, essa questão da nossa área ela é muito justa. Quanto você mais lê, mais estuda, isso ninguém tira de você. Então, isso vai transparecer, vai ser num concurso, vai ser num processo seletivo. Em algum momento, vai transparecer que você é muito maior do que aquela nota que em determinado momento você tirou. E ainda corroborando com suas palavras, quando você fala, olha, é mais interessante eu entregar uma tese de doutorado, que mesmo sem nota, digamos que eu considere 7, do que eu não entregar a tese. E, além de tudo, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que assim, a tese é para a vida. Então, assim, eu estudei tal coisa na minha tese, eu tenho que seguir aquilo. Não é assim na vida acadêmica. Você tem muitos colegas que, por exemplo, fizeram doutorado em fonologia. Aí, hoje, como professores universitários, estudam letramento. Isso é super comum. E eu sou um exemplo disso, né? Porque eu venho das línguas estrangeiras, inglês, espanhol, literatura, e hoje eu trabalho especificamente com letramento acadêmico. Então, eu sou um exemplo disso, porque nossos interesses vão mudando e nós vamos amadurecendo intelectualmente e humanamente e vamos encontrando áreas que fazem o nosso coração cantar, que fazem com que nós nos sintamos bem melhor e vejamos que nós aportamos mais valor aos nossos alunos. Então, por exemplo, hoje eu vejo que entre os meus talentos, habilidades e interesses, o letramento acadêmico se encaixa melhor na minha vida. Então, eu não segui insistindo em dar aula de inglês, de espanhol ou de literaturas estrangeiras, mas eu estou focada no letramento acadêmico, que é a minha área atual. Pode ser que daqui a algum tempo eu mude? Pode ser, mas de momento é uma área que me traz realização profissional. Exato. Então, assim, tem que entender como etapa, né, Letusa? Isso, e o próprio Humberto Eco, ele vai colocar que a tese, ou aqui no nosso caso, o TCC, ele vai servir para alguma coisa, ele vai servir para a sua vida acadêmica futura, ele vai servir para a sua vida social ou política de alguma forma. Então, não adianta ficar achando que só determinado tema ou determinada forma de trabalhar é o que vai me gerar resultados, que não, mas muitas vezes questões que você nem pensava que iriam aportar, vão aportar a sua formação pessoal, acadêmica, profissional e social, que é isso que vai importar e que é isso que vai interessar. E aí, a segunda questão que eu elenco aqui para ser já colocada no esboço inicial do projeto de pesquisa são as palavras-chave. Né? Então, o que são palavras-chave? São indexadores que vão ajudar na busca do nosso trabalho por outros pesquisadores, igual que o tema. Então, é interessante não colocar exatamente o tema nas palavras-chave, mas palavras que remitam a esse tema. Não sei como você opina sobre essa questão das palavras-chave.
Olha, eu acho que as palavras-chave também são muito importantes, às vezes pouco consideradas, mas como você bem coloca, Letusa, se eu elenco aí, né, palavras-chave já interessantes, eu consigo encontrar pesquisas melhores e que vão, eu acho que talvez, né, hoje as pessoas tenham isso mais claro, a importância de procurar outras pesquisas. É muito importante ler as outras pesquisas, porque elas nos poupam muito esforço. E ao ler a pesquisa, você vai pensando, olha, eu estava pensando em fazer isso, fulano já fez, talvez eu não precise fazer mais. Ou veja o resultado a que ele chegou. Então, esse pesquisador já chegou nesse resultado. Talvez eu não deva seguir esse mesmo caminho. Então, e o próprio esforço, a meu ver, né, de pensar em palavras-chave, é você já pensar a amplitude da sua pesquisa. Sobre o que exatamente você está falando. Porque, às vezes, se você perguntar para aquele pesquisador, para aquele estudante que está escrevendo, por exemplo, o TCC, o que você... sobre o que você estuda? Aí ele, às vezes, até não fala o tema, faz uma paráfrase do tema, mas ele não tem claro ainda quais são de fato aqueles centros organizadores do trabalho dele. Ele não tem claro. Ele não tem, ele assim, por exemplo, né, na nossa área, às vezes o aluno está lá estudando uma questão de ensino e ele não tem claro que isso é uma palavra-chave para ele, que é importante para ele a questão do ensino. Então ele fala assim, eu estou estudando lá o livro didático na escola, o livro didático do ano tal na escola para ver as questões de gêneros textuais no livro didático. Você vê que na fala dele a questão de ensino não está presente. Tudo bem, é uma questão mais ampla, mas é dela que ele vai olhar o livro didático. E ele está olhando o livro didático pensando em questões de ensino. Então, delimitar palavras-chave, para mim, também é algo muito importante. E aí, o interessante é o que você coloca, Lucas, porque quando eu, enquanto pesquisadora, tenho muito claro qual é o meu tema, quais são as minhas palavras-chave, isso vai me ajudar a fugir menos do meu tema. Porque, claro, como é um trabalho de uma relativa extensão, é muito fácil fugir ao tema. E aí, quando eu tenho claro, eu vou voltar, qual é o meu tema? Quais são as minhas palavras-chave? É mais fácil eu me ater especificamente ao meu tema sem fugir da temática que eu estou abordando. Então, aqui como exemplo de palavras-chave, a ABNT, ela coloca que é importante criar de 5 a 3 palavras-chave. Eu sempre sugiro que meus alunos criem 5, porque se a revista, o orientador ou a universidade pedir só 3, é mais fácil apagar as outras duas, deixar só 3. Já ao contrário, seria mais difícil. Eu preparei 3 palavras-chave, a universidade exige 5, então eu vou ter que criar 2 mais. Então, quer queira, quer não, já é um trabalho que eu vou adiantando. E aí, como palavras-chave do tema que eu coloquei, o lugar da comunicação oral nas práticas de letramento acadêmico, as 5 palavras-chave poderiam ser letramento acadêmico, eventos de letramento, práticas de letramento, gêneros textuais acadêmicos orais e comunicação oral. Veja, eu não coloquei o mesmo tema nas palavras-chave, mas eu coloquei palavras que remetem ao meu tema. O que é que você sugere sobre a questão de 5 a 3 palavras-chave? Qual a sua sugestão? Não, eu concordo plenamente. Acho que, como você bem coloca, às vezes se exige 5, às vezes são exigidas 3. Na dúvida, melhor você lidar com 5 e, se for o caso, é muito mais fácil você excluir 2 do que você ter que pensar mais 2. E isso que você fala do tema é muito importante, né? Porque o que acontece? Isso também é super comum. O estudante começa, então ele tem lá o tema, delimitou o tema, as palavras-chave, e aí ele começa nas leituras, e daí ele começa assim, porque fulano fala isso, e aí ele segue lendo tudo de fulano. Aí, ali tal texto e o pesquisador fala de tal tema, me apaixonei, e ele vai naquele tema, e ele esquece de voltar. Então, assim, ele tem que ter um limite. Isso ninguém vai conseguir
exaurir, ler tudo sobre aquele tema para nenhum trabalho. Mesmo no doutorado, você não vai conseguir. Então, você vai ter que ter a consciência de que li um texto de um determinado autor, de determinados autores, vi que havia questões importantes para mim, para o meu trabalho, mas não sou capaz de ler todos para o trabalho que eu tenho que entregar. Seja o meu TCC, seja um mestrado, uma dissertação de mestrado, seja uma tese de doutorado. Não tenho condições. E se você, para decidir se um trabalho vale a pena ser lido ou não, você volta para as suas palavras-chave. E aí você fala, ok, beleza, mas será que aqui já não está indo muito distante? Ou eu tenho lá 5 palavras, eu estou muito fazendo todas as leituras relacionadas àquele aspecto específico, digamos, aquela palavra-chave, e esquecendo todas as demais. Então o trabalho fica desbalanceado. Ele vai, por exemplo, né, nos exemplos que você deu. Você imagina, Eretusa, você pega e você vai ler vários autores que falaram sobre uma das palavras-chave, um desses termos-chave, que é letramento acadêmico. Existe muita literatura sobre isso, muita gente escreveu sobre isso. Aí você lê 20 livros sobre isso. E tem gente que faz isso. Ela lê 20 livros sobre aquilo, até mais. Ok, mas daí havia os outros. E daí, por exemplo, na questão dos gêneros textuais, discursivos acadêmicos, a pessoa não lê tanto, não se aprofunda, ela traz só um autor para falar daquilo. Fica totalmente desbalanceado. Então, assim, ter a clareza de que eu tenho que delimitar o meu tema, eu tenho pontos de suporte para o meu tema, que vão ser colocados para mim através dessas palavras-chave, e aí eu vou tentar organizar as minhas leituras relativamente de uma maneira equitativa entre elas, para que não haja esse descompasso, eu diria. Isso fica também muito evidente quando nós lemos os trabalhos. Então você chega na fundamentação teórica daquele sujeito, ele está lidando, por exemplo, com 5 conceitos, e ele fala páginas e páginas sobre um conceito, e aí um determinado conceito ele só menciona, às vezes, e infelizmente acontece isso. Ele menciona, ele não traz nem o referencial teórico, ele traz aquilo como se fosse dado. E é como se, na medida que o trabalho avançasse, eles fossem diminuindo o interesse pelos os tópicos posteriores. O primeiro tópico é sempre dado uma atenção muito maior e os últimos tópicos uma atenção menor. E aí o interessante é haver uma paridade entre tanto o primeiro tópico quanto o último tópico. E a gente vê isso até na própria distribuição das sessões. Às vezes tem uma sessão para um tema que são várias páginas, e aí tem tema que não tem sessão, ou tem tema que a sessão é super curta. É muito notório, né, para nós que lidamos com o texto acadêmico isso. Isso. Inclusive, para os trabalhos realizados nas editoras, elas exigem que haja uma paridade entre as sessões e os tópicos de cada livro, né, de tudo que é editado. Bom, e aí o terceiro tópico que eu observo como fundamental na elaboração do pré-projeto é a justificativa do tema, da escolha do tema. Bom, eu escolhi um tema, apresentei as palavras-chave, agora vou justificar por que é importante realizar aquele estudo. Para que é que eu preciso justificar? Eu preciso justificar primeiro para mim mesma. Porque se eu acho que aquele trabalho não é importante, não tem importância alguma, provavelmente eu vou ter menos motivação de pesquisar sobre aquele trabalho. Mas também para convencer uma banca avaliadora de aprovar um projeto numa pós-graduação, numa bolsa, etc. Então, eu preciso comprovar a importância da realização daquele meu estudo. E aí eu gosto de colocar alguns aspectos que devem ser abordados ou precisam ser abordados ou é sugerido que sejam abordados na justificativa, como, por exemplo, a relevância humana, social e científica do trabalho. Porque para que eu realizo uma pesquisa? Para a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Então, tem que haver uma relevância humana. Mas essa relevância humana, ela não pode ficar somente para um sujeito, ela tem que ser compartilhada socialmente. Então, a relevância social.
E, por último, a relevância científica, já que é uma pesquisa científica. A segunda questão é apresentar a originalidade do estudo. O quão original é a escolha do tema ou a abordagem que eu estou dando àquele estudo, desde um ponto de vista de nível local, nacional e internacional. E, em terceiro lugar, colocar quem será beneficiado com os resultados da minha pesquisa. Quando eu coloco esses 3 grandes campos para justificar o meu estudo, provavelmente eu consegui realizar ou construir uma boa justificativa. E aqui eu faço um parêntese. Muitas pessoas, quando vão fazer a justificativa, colocam já citações do tema ou já criam tópicos do tema. Então, aí é importante entender qual é o objetivo da justificativa e qual é o objetivo do referencial teórico. Apresentar referencial teórico sobre o tema é para o referencial teórico. A justificativa, eu tenho que apresentar razões porque esse tema tem que ser estudado. Eu posso usar alguma citação? Sim, mas o foco aqui é explicar a importância da realização de uma pesquisa naquele tema. É o que você sugere sobre essa questão da justificativa, Lucas? Olha, vou voltar a falar aquilo que eu acho que as pessoas já estão cansadas de ouvir. Veja como é uma receita. E como essa receita é importante de ser seguida. Nós lemos inúmeros trabalhos acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso, teses. Sempre pontuo a tese, porque veja, a tese a pessoa já passou por todo o processo acadêmico e existem falhas, ao nosso ver, nesse texto acadêmico. Então, existe, digamos, uma receita da justificativa. Eu tenho que passar por determinados pontos. Eu vou começar pelo primeiro, que é a vinculação, digamos, daquele tema comigo como pesquisador. Como você disse, primeiro a justificativa é para mim. Por que para mim é importante aquele tema? Eu, não sei se você concorda comigo, Datus, mas me parece que existem determinados gêneros acadêmicos que eles são mais propícios a ouvir a justificativa, esse vínculo dessa justificativa com o pesquisador e outros menos. Então, por exemplo, a meu ver, no trabalho de conclusão de curso, no TCC, sim, no trabalho que você vai entregar para a banca, cabe você dizer: eu escolhi esse tema porque, por exemplo, eu me interesso, porque foi algo que eu vivenciei, porque é uma dificuldade que eu vejo no meu entorno. Então, você traz. Em outros, e isso também, a meu ver, pode estar presente na dissertação de mestrado, na tese de doutorado. Já em outros gêneros acadêmicos, como um projeto de pesquisa que você vai submeter a uma agência de pesquisa, como, por exemplo, ao CNPq, a FAPERN, no Rio Grande do Norte, a FAPESP, em São Paulo, a FAPEMIG, enfim, a essas agências, eu acredito que nem sempre essa justificativa pessoal ela precisa estar presente. Ela pode estar presente, mas pode não estar presente. Inclusive porque, por vezes, em outras áreas, também, às vezes até na nossa, áreas assim, isso talvez seja mais comum nas exatas, você faz um projeto dentro de um grande projeto, de um professor, de um pesquisador, de um grupo de pesquisa. Então, a sua justificativa é porque eu estou realizando uma pesquisa dentro de um grande projeto. Então, às vezes, aquilo não tem um vínculo tão pessoal com as suas opções, mas foi algo que te pareceu interessante naquele momento da sua vida acadêmica, da sua vida estudantil, e você foi para aquele projeto de pesquisa. Então, por exemplo, vamos supor, eu tenho um professor lá na área de exatas, que ele ia estudar nanotecnologia, havia uma vaga e eu preenchi os requisitos, fiz um processo seletivo, fui convidado e vou fazer aquele projeto. Ok. Então, às vezes, nem sempre, em alguns gêneros, cabe essa vinculação pessoal. No meu ponto de vista, no TCC, sempre é bom. Porque o TCC, em princípio, você escolheu que você ia estudar. Então, você deve mostrar para o banco, olha, eu escolhi estudar isso por essas razões, né? Porque aquilo me interessava. Então, às vezes, o estudante, ele tem medo de dizer com todas as letras, era um tema que me interessava. Fui estudar, por exemplo, uma literatura
pouco estudada, talvez na academia, eu nem diria isso, mas vamos supor, como Harry Potter. Porque eu gostava, porque era do meu interesse. Não tem problema nenhum. Ah, eu fui estudar, por exemplo, rap, porque isso é a realidade que eu vivi. Eu vim de uma zona urbana menos favorecida, por exemplo, se for o caso, e eu achei interessante. Enfim, isso é muito importante, porque o avaliador ele não tem como adivinhar por que motivo pessoal você escolheu aquele tema. E às vezes essa é até uma questão da banca. Por que que você escolheu esse tema? Exatamente. Você, a banca, muitas e muitas vezes vai te perguntar: ok, você. Tanto em graduação, quanto em mestrado, quanto em doutorado. Por quê? E às vezes a pessoa fica com receio de dizer com todas as letras. Só que a banca não é ingênua. E ela vai saber, ela vai querer saber. Então, Exato. diga. Olha, foi por isso. Ou por exemplo, eu estava em um programa de pós-graduação, mas surgiu uma vaga, eu vim fazer um intercâmbio e daí me apaixonei pelo tema. Enfim, mas você tem que contar isso para a banca, porque a banca não Isso. vai adivinhar. E, obviamente, aí o que você coloca é, claro, é importante colocar a questão humana sobre a escolha do tema, mas, obviamente, para o meu acadêmico serão mais relevantes as questões sociais e científicas, Isso, e obviamente. daí é justamente, não tem essa parte, ok, beleza, você pode colocar. Muitas vezes, como você bem colocou, Iretusa, especialmente na nossa área, na área de humanas, isso é muito cobrado. A banca quer saber. Mas esse, digamos assim, talvez seja até opcional de alguma maneira, colocar ou não, embora nós recomendemos que você coloque. Agora, tem as outras questões já justificativa que tem que estar presentes obrigatoriamente. Olha, estamos dando uma receita. Você tem que, na sua justificativa, apontar a relevância. O que é a relevância? Relevância, como se coloca, humana, para que serve a minha pesquisa? Relevância social, quais os impactos sociais que eu espero da minha pesquisa? E a científica, que é tão evidente que muitas vezes as pessoas esquecem de mencionar. Minha pesquisa vai preencher uma lacuna científica. Está propondo algo, fazendo uma pesquisa que ninguém fez. Muitas pessoas já estudaram sobre Machado de Assis. Sim, muitas pessoas. Mas na minha pesquisa específica, eu estou estudando um personagem do Machado de Assis, uma personagem que foi pouco estudada, por exemplo. Eu estou trazendo uma teoria nova do campo da literatura para estudar essa personagem. Estou olhando determinadas. Ou seja, você está falando, existe essa lacuna. E uma das justificativas do meu trabalho é preencher essa lacuna e abrir novos caminhos de pesquisa. E aí, como você coloca, quais são a questão da originalidade? Em que o meu trabalho se diferencia, por exemplo, de outros trabalhos que tenham sido realizados naquela mesma universidade, localmente, E aí o naquela. interessante aqui é que muitos estudantes eles abordam questões internacionais, nacionais, mas ignoram completamente as questões locais, como o que já foi abordado sobre aquele tema na sua própria faculdade, como se isso desmerecesse o tema do trabalho. E, pelo contrário, mostra que aquele aluno é leigo do seu entorno real. Exato. E assim, se ele já fez isso e realmente ele não encontrou na faculdade dele, na universidade dele, no centro universitário, no instituto em que ele trabalha, se ele não encontrou, ele que diga, em todas as letras. Fiz uma pesquisa e não encontrei pesquisas similares. Ok. Mas se ele encontrou, ele tem que dizer a que ele encontrou e em que o trabalho dele se diferencia. Ele começa dali. Ele não começa do escopo internacional, porque ele está queimando uma etapa, ele está queimando um caminho. E, inclusive, isso é muito desagradável, né, Beatriz? Talvez você já tenha vivenciado isso em banca. Aí você chama assim, você é convidado, e daí a banca tem outros professores, daí o professor fala: então, mas aqui mesmo na universidade tem um trabalho de aluno tal, do ano tal, que estudou esse tema. Você leu? E o candidato fica com aquela cara. Então,
Eu acho que é importante o aluno começar pelo local. Daí pensar nacional. Ah, quer dizer que isso nunca vai. Você nunca vai conseguir fechar isso totalmente, porque às vezes vai alguém para sua banca que tem uma referência que você desconhece. Mas Mas existe pelo menos foi colocado, né? existe um mínimo, assim. Eu procurei, das que eu procurei, ok, não encontrei. Mas é muito desagradável você chegar para um trabalho e olhar e fica o candidato, nem às vezes, de um colega da própria universidade. Às vezes aquela universidade tem outros campi, não é só um campus em uma cidade, e ele não pesquisou. Então, isso é bem desagradável mesmo, assim. Eu acho que denuncia, digamos, um pouco de até descaso. A pessoa pode até ler como um descaso, né? Depõe contra o candidato, né? Depõe contra o candidato. E E muitas vezes esse trabalho local, eles aportam muito valor ao trabalho de pesquisa deste candidato. Então, ignorá-lo seria perder um pouco esse valor no próprio trabalho. e por ser local, inclusive, muitas vezes você vai ter um acesso mais fácil até ao próprio Isso. pesquisador. Quem E outra, escreveu, quem e, orientou. e outra, no contexto externo é o inverso. Por ser local, quem é de outra universidade vai ignorar o âmbito local e vai conhecer o nacional e internacional. Então, se eu apresento só as questões de âmbito nacional e internacional, eu estou apresentando o que todo mundo sabe. Cadê as Exatamente. questões de âmbito local? E as de âmbito local eu terei mais acesso, mas o outro não. Exatamente. Como você bem colocou, quer dizer, o nacional, o internacional, que são mais abrangentes, provavelmente todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Agora, o que você está trazendo de novo é justamente aquilo que é o local que pouca gente conhece, mas que mostra já uma maturidade, um interesse desse pesquisador, a meu ver. E falar dos beneficiados, quais são os possíveis beneficiados do seu trabalho. Quem eu pretendo impactar? Pretendo impactar, por exemplo, professores da rede pública, da rede privada, pretendo impactar produtores rurais da região tal, pretendo impactar moradores de tal região da cidade, pretendo impactar discussões políticas no âmbito da Câmara Legislativa de tal município. Você coloca também os beneficiados. Então, você tem uma receita justificativa. Às vezes as pessoas ficam assim, desesperadas, mas como eu vou justificar o meu trabalho? Ah, meu trabalho não tem justificativa. É porque ela não conhece a receita. Tem a receita, tem o modelo. Você vai falar Exato. aí da relevância, originalidade, beneficiados, e quando for o caso, falar inclusive das razões que te motivaram pessoalmente a abordar aquele tema. Isso. E aí, vencida essa questão da justificativa, nós passamos para a elaboração da problematização e questões de pesquisa. Então, também aqui é um elemento básico, porque toda pesquisa vai ser elaborada para responder a essas questões. Se eu tenho problemas nessas questões, eu vou ter problemas em todo o trabalho. Então, daí a importância de elaborar boas questões de pesquisa. E aí, claro, nós chamamos de problematização e questões de pesquisa porque vão estar constituídas por uma questão geral. E no caso de um TCC, eu aconselho que sejam 3 questões específicas, até 4 ainda tolera, mas mais do que 4 pela extensão do trabalho é muito, eu particularmente acho que é muito, mas se for para um trabalho de mestrado e doutorado, aí eu posso estender a quantidade de questões específicas, lembrando que a questão geral é sempre somente uma. E aí a questão geral, ela vai estar diretamente relacionada com o tema. Então, por exemplo, para o tema que eu escolhi aqui, o lugar da comunicação oral nas práticas de letramento acadêmico, eu realizei a seguinte questão geral: qual é o lugar qual é o lugar que a comunicação oral ocupa nas práticas de letramentos na formação universitária? Certo? Então, essa é a minha questão geral. Ela está diretamente relacionada com o tema. Eu não preciso fugir disso. Por quê? Porque todo o trabalho vai estar concatenado, vai ter relação. Eu vou relacionar o tema com a minha questão geral.
E as questões específicas eu vou derivar da minha questão geral, não são outras questões, são questões que contêm essa questão geral, que são derivadas da questão geral. Então, por exemplo, para o tema que eu coloquei aqui como exemplo, eu poderia colocar as seguintes questões específicas. Como a comunicação oral é apresentada aos discentes de graduação? Qual é a perspectiva discente sobre a preparação acadêmica concernente ao gênero textual comunicação oral? Qual é a perspectiva docente sobre a preparação acadêmica em relação ao gênero textual comunicação oral? E que modelo de prática docente pode ser adotado para o desenvolvimento da prática de letramento na comunicação oral na esfera acadêmica? Então, se nós observarmos todas essas 4 questões específicas, elas vão estar contidas na questão geral. Por quê? Porque elas foram derivadas da questão geral. E uma falha que eu encontro muito dos alunos é que eles querem criar questões completamente diferentes e desconexas. E não, tem que ser conectadas com a questão geral. Qual a sua sugestão sobre isso? Peretosa, olha, você vê. Veja a importância de delimitar o tema. Porque o tema, do tema, não é de algum lugar da sua vida, de algum lugar do mundo, não é passeando na praça que você vai encontrar a sua questão geral, a sua problematização. É do tema. Então, se você delimitou bem o tema, digamos assim, você já tem a sua problematização. Porque a sua problematização deriva diretamente do tema. Olha, eu quero estudar as práticas de comunicação oral do ponto de vista do letramento acadêmico. Então, eu vou fazer uma problematização, digamos assim, colocar o meu tema como forma de uma pergunta geral. Elaborar o tema em forma de questionamento. Porque é isso que eu vou buscar responder. Ah, mas é a mesma coisa? O tema, digamos assim, ele é uma afirmação. E a problematização é uma pergunta que vai mobilizar a minha pesquisa, as minhas leituras, as minhas práticas de pesquisa, a minha metodologia, o que eu vou fazer para responder essa pergunta. Mas eu preciso elaborá-la em forma de questão. E aí, como você bem colocou, olha, tem o tema. Do tema eu derivo diretamente a problematização, a questão geral, e da questão geral eu vou para questões específicas, não o contrário. Nós até já comentamos disso em outro episódio. Eu não posso, estou no tema, letramento, práticas de comunicação oral, no letramento acadêmico, e de repente eu vou falar assim, práticas de letramento na universidade. Não, é mais amplo. Porque no meu eu já estou falando de comunicação oral. E as de letramento podem ser outras, que não são só orais. E isso, a gente está brincando, mas acontece frequentemente. Você tem o tema, e aí, quando você chega lá nas questões mais específicas, aquele escrevente, aquele pesquisador, aquele aluno, aquele estudante traz questões mais amplas. Porque ele fala assim, mas isso é importante para eu entender meu tema. É importante. Mas se é mais amplo, não pode estar como específico. Por exemplo, às vezes a pessoa, né, no caso do seu exemplo, ela quer saber assim, quais práticas de leitura e de escrita esse estudante da universidade teve antes da universidade. Beleza, ele pode saber isso. Mas veja que já está saindo do escopo que você deu. É outra pesquisa. Ou então ele tem que reelaborar a pesquisa dele. Ele não vai ver práticas de letramento acadêmico, ele vai ver práticas de letramento extra-acadêmico, que vem antes da universidade, a relação com práticas de letramento acadêmico. Veja como desconfigura a própria pesquisa. Então, assim, vamos voltar àquilo que nós começamos falando. Você tem que seguir o modelo, porque seguindo você vai no caminho certo. Você vai conseguir chegar a bons resultados. E são modelos já testados, né? Que já houve notas sobre isso. Quer dizer, se eu sigo uma rota, digamos que eu preciso fazer uma viagem, é muito mais seguro eu pegar uma rota no GPS do que simplesmente olhar o mapa e tentar traçar a minha própria rota. Por que o GPS é importante? Porque vai me dar um direcionamento. Então, quando eu observo esses métodos, esse passo a passo, eu vou tendo uma rota que já foi testada por alguém.
isso vai facilitar o meu trabalho. Existe uma citação muito importante de Isaac Newton, atribuída a Isaac Newton, que ele diz assim: se eu vi mais longe, foi porque eu estava apoiado em ombros de gigante. Por quê? Porque ninguém inventa nada do nada. Quanto mais eu me apoio em melhores estudos, em melhores teóricos, melhor vai ser o meu resultado final. Sim, e assim, eu acho que isso, eu vou voltar ainda para esse exemplo, né? Então, você, no exemplo que nós estamos colocando aqui hoje, eu quero olhar práticas de gêneros orais na universidade, de como essas práticas são importantes para o estudante na universidade. Mas ali, olha, veja como isso é fácil de acontecer. Eu, pensando sobre isso, eu penso, mas sabe por que ele se confunde aqui com o seminário na universidade? Porque ele viu o seminário no ensino médio. Ok, pode ter influência? Pode ter influência, mas se você for falar do ensino médio, do seminário ensino médio, você saiu já do seu tema. Você está indo para fazer outra pesquisa. E isso acontece inúmeras vezes. Né, Neto? Se você acompanha, você lê trabalhos acadêmicos, você vê como isso é comum. Então, ele está falando daquilo, e aí, em algum momento, o trabalho ele fala assim, o que provavelmente é reflexo das práticas de letramento, às vezes até escreve errado letramento acadêmico, não é, porque está fora da universidade, de letramento na escola, porque no ensino médio ele participava de seminários. Tudo bem, pode ser uma hipótese possível, mas você não trabalhou aquilo no seu trabalho, não era a sua pesquisa. E aí, alguém da banca vai olhar e vai falar, olha, aqui você está equivocado. Então, eu acho importante, de tudo, né, que nós viemos falando, é o seguinte, existem caminhos, como você colocou, existem rotas. Se você segue essas rotas, você vai conseguir se desenvolver academicamente de uma maneira muito mais tranquila. Se a pessoa que está aqui nos acompanhando nesses episódios for ali anotando, falando, então eu tenho que fazer esse caminho, seguir esse caminho, ela não imagina o quanto ela vai poupar de esforço na vida acadêmica dela. E não é só para o TCC é só o primeiro passo. Ela vai se desenvolver, ela vai fazer um TCC muito bom, que é o foco do nosso projeto, mas muitas vezes eu vejo assim, se essa pessoa já fez esse TCC bem feito, bem organizado, seguindo aquilo que nós estamos dizendo, ela vai conseguir levar todo esse conhecimento para outros gêneros acadêmicos, como para a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, e para o desenvolvimento acadêmico dela de maneira geral. Então, às vezes eu tenho vontade de falar assim, estou lá, né, lendo o trabalho de um doutorando, eu tenho vontade de falar assim, olha, vai lá, escuta o nosso podcast e refaz tal parte. Porque se a pessoa tivesse escutado, ela teria feito melhor. Não, é verdade, eu juro que eu penso assim, eu vou indicar. Porque se a pessoa faz isso, ela chega melhor aos resultados. E ela chega melhor ali, ela chega melhor na apresentação de um projeto, de um processo seletivo para mestrado, para doutorado. Então, assim, eu acho que é muito importante, tem um valor muito grande a pessoa entender como fazer. E é isso que a gente estava se propondo aqui. E aí sempre eu coloco, quando a gente apresenta um esboço, um modelo para um esboço inicial, isso não é para engessar o processo de elaboração do trabalho do aluno. Pelo contrário, é para que ele ganhe tempo e consiga produzir mais e melhor com menos investimento de tempo e energia, porque eu acredito que é tudo o que nós queremos, trabalhar de forma mais inteligente. Conseguir mais e melhores resultados com menos investimento de tempo e energia, que é isso que você veio colocando, que você colocou anteriormente. Então, para já ir pode falar. E só para complementar aí que você falou, eu acho que é algo que também pensei várias vezes em comentar ainda no episódio de hoje, a gente pode também falar disso mais em outros episódios, essa questão de o pré-projeto, assim como o próprio projeto, eles não engessam. Você pode mudar, mas a questão é, até para mudar, eu preciso de um lugar em que eu vou mudar. Então, se eu não tenho, como que eu vou mudar? E, aliás, eu preciso tanto dessa base para eu saber como mudar. Porque senão eu também fico perdido. A cada hora eu quero algo novo. Então, e aí para já ir fechando esse podcast de hoje,
porque nós teremos mais partes, talvez a 1, a 2 e a 3, e aí nós vamos colocar para os nossos espectadores o que é que eles preferem, que haja mais uma parte sobre a elaboração do pré-projeto, a continuação desse, ou mais duas partes para que nós possamos discorrer de forma mais detalhada cada elemento, exato. E aí, para já ir fechando no podcast de hoje, nós abordamos o pré-projeto de pesquisa, como elaborar esse esboço inicial do TCC, e as primeiras partes que nós colocamos foi elaborar o tema e delimitar o tema, a elaboração de palavras-chave, a elaboração da justificativa e da problematização e questões de pesquisa. Você queria acrescentar mais alguma coisa antes de fecharmos esse episódio? Não queria acrescentar, não. Acho que é justamente isso. Acho que é aquele recado de sempre. Sigam os passos que você não vai perder tempo. Você, ao contrário, vai economizar. E não só economizar, você vai ter melhores resultados. E aí, muito obrigada a você que ficou até o final desse episódio. E não esqueçam de compartilhar, de dar um like, de curtir e de comentar esse episódio do nosso podcast. Porque, assim, essas métricas são muito importantes para nós, elas nos auxiliam, nos incentivam. O YouTube não entende se um vídeo é bom ou não, ele entende se um vídeo tem bastante visualizações, se ele é bastante curtido, comentado, compartilhado. Então, nos auxiliem aí, nós agradecemos. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.